Abriu o livro de Neemias, vamos fazer um comentário grande. Já comentei com os irmãos essa passagem de Neemias, mas o Senhor está tocando em meu coração, eu quero trazer novamente, nessa noite, porque nós sabemos que todas as coisas são essas possíveis daqueles que creem. O livro de Neemias, Neemias, vamos falar de gente. Conforme vocês vão encontrando, vamos colocando em pé para gente, tá bom? Na minha Bíblia diz assim, né? Por que ler esse livro de Neemias, né? Na minha Bíblia diz assim, né? Se você já se deparou com uma tarefa grande demais, ou se sentiu impotente para enfrentar um desafio, poderá identificar-se com Neemias. Ele lutou com questões ainda presentes hoje, motivações, fadigas, críticas, mas esse livro também oferece inspiração e visão, sem negligenciar o lado prático das coisas. Mostra como desempenhar as difíceis tarefas designadas por Deus e vencer tanto a oposição quanto a apatia. Amém? É o livro de Neemias, é um livro que nos dá força para vencermos as lutas, para vencermos aquilo, né, que o inimigo lança sobre nós muitas vezes, né? O livro de Neemias, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Neemias, alguém pode encontrar para o Antigo Testamento? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim nessa noite: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie a ajudar cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei me enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me enviar carta para os governadores da língua Eufrates,
para que me permita passar e entrar em Judá, como também carta para sempre. Guarda das matas do rei, para que de madeira, para a viga das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei de Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavalaria. Disto ficaram sabendo Sabalate, o Elonita, e Tobias, os servos amonitas. E muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor, amado Pai, querido Deus, te dou graças esta noite, meu Jesus, por estarmos aqui, Senhor, falando da Sua palavra, falando grandemente, amado Pai, querido Deus, dos Teus caminhos, falando também, amado Pai, daquilo a qual o Senhor tem nos ensinado. A palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Assim, Jesus, que já nesta noite nós possamos, Senhor, fazermos a Sua vontade em tudo aquilo que é necessário para a glória e para a honra do nome santo de Jesus. Amém. Amém? Começa então aqui, irmãos, um caminho. O caminho de nos apresentarmos na presença do Rei. A minha vida, a sua vida, muitas vezes começa a ter o alto e o baixo. Muitas vezes as coisas acontecem, muitas vezes as coisas estão acontecendo, muitas vezes nós ainda não conseguimos entender o porquê disso acontecer. Então nós começamos a entender uma coisa. De que se Deus não estiver na minha vida, se Deus não estiver na minha casa, nós estamos como Neemias, olhando para o sepulcro dos pais. Muitas vezes, eu e você estamos olhando para o sepulcro de nossa família. Estamos muitas vezes, irmãos, olhando para o sepulcro do nosso esposo, ou muitas vezes olhando para o sepulcro dos nossos filhos, orando pelo sepulcro de nossa família. Neemias, com o seu rosto entristecido, ele foi até a presença de Deus. Foi até a presença do rei. Eu quero dizer para você nessa noite. Faça como Neemias. Aquebrando o teu coração e vai também à presença do rei. Deixa com que o rei olhe para dentro de você e o rei comece a contemplar dentro de você a tristeza, que é a tristeza de coração. Essa tristeza de coração, irmãos, ela começa a vir quando a preocupação parece maior do que o Deus que nós servimos. A preocupação se torna maior do que o Deus Altíssimo que criou todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos. E nós então ficamos sem saber que posição tomar. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu faço? Será que eu não faço? Muitas vezes eu quero dizer para você, a vida parece nos judiar. Mas eu quero dizer para você que a vida não nos judia. Deus, olha o teu nome, Deus não dá uma prova maior da qual você possa suportar. Amém? Amém. Deus não permite nada além daquilo que você possa suportar. Neemias, então, ele começa a ter aqui um impasse, irmãos, que é o impasse de querer reconstruir a morada da sua família. Qual é o impasse que você está tomando também? Você está tomando um passo mais firme também de reconstruir a sua casa, de reconstruir a sua família? Para tomar esse passo, irmão, você
desfalecido, pode estar com o rosto desfalecido, mas as tuas obrigações ainda permanecem na presença de Deus. Neemias não é porque também ele olhava para os sepulcros de seus pais que ele também deixou de cumprir com suas obrigações. Não é porque ele estava com o coração entristecido, não é porque o seu rosto estava desfalecido que ele deixou de ir para a presença do rei e fazer a sua obrigação. Eu quero dizer para você nessa noite que muitos de nós, muitas vezes, ficam com o coração triste, ficam com o semblante desfalecido e não tem coragem de vir para a casa de Deus para pedir ao Pai. Tem muitos que começam, quando começa o coração a se entristecer por algo que acham que não conseguem, começam a se distanciar da presença de Deus, em vez de buscá-la. Neemias era um homem, irmãos, que ele queria reconstruir. Ele queria levantar os muros que estavam caindo. Amém? Amém. Vou esperar uma terminar da risada lá, porque acho que ela está atrapalhando a outra irmã que está querendo tentar começar a falar. Né, irmão? Pode estar risada lá. Vem? Terminou? Amém. Vamos lá, vou continuar. Neemias, então, é um homem que queria dar continuidade na reconstrução. Reconstruir. Ele queria levantar, irmãos, aquilo que para a família dele seria importante. Ele queria levantar uma moradia. Eu quero dizer para você nessa noite, às vezes na tua casa a situação está difícil, e você também tem que ter força, irmãos, mesmo na tristeza, para se levantar, para reconstruir a tua moradia, a moradia da tua família, a moradia do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Deus habita em nós, nós somos moradas do Espírito Santo, mas muitas vezes nós por dentro estamos destruídos. Por fora nós estamos bonitos, mas por dentro nós estamos destruídos. A palavra do Senhor diz que o Espírito não habita em templo sujo, irmãos. E o livro de Neemias nos mostra que a família de Neemias não tinha lá dentro os familiares. Quando ele diz familiar, irmão, ele diz o povo de Israel, que é família. O povo de Israel é família. Eu e você que estamos aqui somos família, irmão. Se nós somos família, então nós temos que olhar um para o outro, orar um pelos outros e fazer uma diferença. O espaço que você sai da sua casa para vir até aqui, irmãos, não é um espaço em vão, é um espaço de aprendizagem, Por quê? Porque você não vem aqui para passar a hora, você vem aqui para aprender. Neemias foi até o Senhor, seu rei. Eu digo para você esta noite. E lá Neemias ainda com o seu semblante triste, com o seu coração amargurado, com a dor, mas mesmo assim ele fez a sua obrigação. Qual era a obrigação de Neemias? Ele era o copeiro de Deus, do rei. Qual era a função dele? Entregar o vinho, não é isso? Para o rei. Pegar o vinho e entregar para o rei. Porque se houvesse algum veneno naquele vinho, primeiro ele tomou o vinho. Irmãos, eu e você estamos aqui para entregar para Jesus alguma coisa. Mas se nós saímos de nossa casa e chegamos aqui, entregamos para Jesus as coisas de qualquer maneira, nós estamos entregando para o nosso Jesus um vinho envenenado. O vinho que mata o teu irmão do lado, o vinho que mata o teu irmão ao outro lado, o vinho que mata o teu irmão da frente e de trás. Eu quero dizer para você de que se você estiver entregando na presença do rei um vinho sujo, então lança fora esse vinho e renova a tua vida. Começa a lavar a tua vida dentro de si. Começa a entregar para Jesus aquilo que é sadio. Fala do teu irmão, mas fala com bênção. Fala do teu ministério, mas fala com bênção. Fala do teu pastor, mas fala com bênção. Fala, mas falam com bênção. Porque é essa bênção que vai fazer a diferença na tua casa, que vai fazer a diferença na tua vida. É a bênção que quando você chegar na presença do rei, ele não vai falar não para você, mas ele vai falar de quanto tempo você precisa para se ausentar, do que você precisa para reconstruir, o que mais você necessita na tua casa. O rei não vai te entregar nada pela metade.